Bom dia a todos que estão aqui presentes, bom dia aos internautas. Quero agradecer a presença de todos, muito obrigada pelo tempo, disponibilizar o horário de vocês para estar aqui conosco nessa manhã de terça-feira. Quero agradecer ao CRA, nosso anfitrião, nosso parceiro, por ceder o espaço, receber o Camp Mangueira. Vamos falar um pouquinho hoje sobre aprendizagem, sobre a lei da aprendizagem. Quero convidar Leonardo Ribeiro, nosso anfitrião, para dar a palavra aqui com a gente. Obrigada pelo espaço, Leonardo. Bom dia. Bom, prazer receber aqui o Camp Mangueira, um parceiro, eu diria, recente, mas que já é da casa. Tá? Nós temos uma alegria enorme aqui no CRA. Eu estou falando aqui em nome do presidente do CRA, administrador Wagner Siqueira, que infelizmente não pôde estar presente aqui, mas que já em outras ocasiões prestigiou, né, com muita alegria também, o Camp Mangueira, né, que é uma organização não governamental com 36 anos já de existência. Wagner é conselheiro do Camp Mangueira, inclusive, mas depois que a parceria começou a ser consolidada, né, ele foi convidado a participar como conselheiro do Camp Mangueira. Agradecer aqui a presença de todos, especialmente dos diretores fundadores, né, José Monteiro, João Quintanilha, presidente César Kizemplast, e de todos que estão nos assistindo aqui para tratar de um tema da maior importância. Né, e o que o CRA tem a ver com isso? Né? Tem tudo a ver. Primeiro porque nós somos signatários do Pacto Global e Trabalho Decente é um dos ODS, o ODS 8 do Pacto Global, e nós propugnamos por uma relação cada vez mais sadia de construção dentro das organizações. O CRA tem uma outra relação muito íntima com o Camp Mangueira e que nós viemos a conhecer depois que começamos a parceria com o Camp, porque nós temos aqui um funcionário que é oriundo do Camp Mangueira, né, que é o nosso assessor do sistema corporativo. O coração do CRA é o seu sistema corporativo, que é o CIFA. E ele, subordinado ao presidente do CRA, é o assessor que cuida do coração do conselho, que é o seu sistema integrado de gestão, o CIFA, Marcelo Vieira, né, tecnólogo oriundo do Camp Mangueira. Né, e, portanto, nós queremos, com essa iniciativa de ceder o auditório para o Camp Mangueira, apresentar aos profissionais e às empresas os programas que hoje, e já pelas últimas décadas, né, são levados a cabo no Camp Mangueira para ajudar a prover as organizações de jovens que estão extremamente bem qualificados, esse já é o nosso testemunho, por meio dos programas que são lá desenvolvidos no Camp Mangueira. Né? E a Lei do Jovem Aprendiz, uma lei que não é nova, uma lei que já tem aí cerca de 20 anos, muitas empresas têm dificuldade de se adequar, atender aquilo que a lei determina em termos de contratação de jovens aprendizes. Nós, aqui no CRA, temos jovens aprendizes, né, dentro da cota, que é até acima da cota que a legislação estabelece, e nós queremos estimular as empresas para acolherem também os jovens, porque muitas vezes são jovens que estão passando por dificuldades, né, em contextos de familiares, né, de vulnerabilidade nas comunidades em que atuam, e o Camp Mangueira vem socorrer, acolher esses jovens e levá-los para o mercado de trabalho, que é tudo que nós queremos para uma sociedade mais sadia. Então, em nome do presidente do CRA, mais uma vez dou as boas-vindas, parabenizo o Camp Mangueira por essa iniciativa de fazer um evento para levar aos interessados o tema e desejar um bom evento a todos, convidar aqui o presidente César Kizemplast para dar início efetivamente aos trabalhos, tá bom? Obrigado, Leonardo. Bom, é uma casa que já está se tornando nossa, né? Eu já vou não só agradecer mais uma vez o espaço que a gente vem utilizando desde que assinamos em setembro do ano passado. Parece que dá um ano, exatamente. Está fazendo um ano da assinatura do protocolo e foi tão intenso que a gente já fez uma série de eventos aqui, fora as reuniões que já fizemos de trabalho, online, presencial. Então, assim, a gente se sente muito bem. Então, é um agradecimento nosso, da equipe toda, que a gente está aqui
hoje eu tenho orgulho de estar com os sócios, os diretores fundadores. Eu digo sócios porque, se a gente tivesse que colocar o que eles dedicaram de tempo, esforço, naquela época, há 36 anos atrás, para levantar o CAMP, né, levantar o projeto que era idealizado e fazer acontecer, é sócio fundador, né? Mas eles são diretores fundadores. Então, assim, dos 4 que hoje tem o Chiquinho também, né? Que são aqui estão presentes sempre nos nossos eventos. O Chiquinho está muito na Vila Olímpica, que é o projeto contíguo ali. E, então, assim, é muito orgulhoso. Você falou dos 36 anos, é uma instituição ímpar nesse sentido, que começou antes da lei do Jovem Aprendiz, porque o CAMP é Círculo dos Amigos do Menor Patrulheiro, né? Essa denominação veio em 2000, com a Lei 10.097, você falou bem, está fazendo 24 anos, então é uma lei recente, mas a gente atuava com o menor patrulheiro no mesmo sentido, né, de ajudá-lo à colocação no mercado de trabalho. Era o estagiário, era o jovem que tinha oportunidade de nível médio, né, que, infelizmente, até hoje vem sendo muito pouco utilizado, né? A gente vem vendo várias categorias que estão abolindo o técnico, né? Mas aqui a gente tem uma atuação, graças a Deus, que permite atuar desde os 14 aos 24 anos, que a gente pega criança, adolescente, até o jovem adulto, né? Jovem adulto. Então, assim, temos uma ampla gama, a Vanessa vai apresentar a nossa gama de serviços, e o que é mais importante, né, que na gestão que eu acabei participando, um pouquinho antes do Wagner chegar, é que esse grupo que está aqui, Monteiro, Quintanilha, tiveram a ideia exatamente de formar um conselho, né, um conselho expandido, em que hoje o Wagner está presente, nosso presidente do CRA, com outras personalidades, e uma nova diretoria também, que é uma diretoria temática. Temos uma diretoria de recursos humanos, uma diretoria de comunicação, uma diretoria de TI, ou seja, estamos bem estruturados e, o que é importante, antenados com o momento. Por exemplo, tem uma ação que hoje o Campo Mangueira está, digamos, quando você falou em ODS, estamos fazendo uma ação muito importante no campo do ESG, que é o meio ambiente, social e governamental. Nós já somos uma entidade social. Então, o S a gente já faz. Então, a gente está preocupado com governança, que nós temos cada vez uma governança mais estruturada, com conselho, com diretoria, com as nossas certificações, que nos dá embasamento. Ontem a gente estava conversando isso. É uma entidade que tem as certificações que tem o CAMP. Acredito que você vai abordar isso também, então não vou estar... É ímpar, né? E nos dá muito respaldo, dá respaldo a que as empresas possam contratar o CAMP com muita segurança, muita legitimidade. Então, a gente não é que a gente tenha concorrente, a gente tem um diferencial, né? E a gente leva esse nome pela localização, mas a gente atende todo o município do Rio de Janeiro. Então, e até a região metropolitana, cidade da Baixada, Niterói, São Gonçalo. Então, a nossa abrangência é a região metropolitana. Começamos ali, na Mangueira, estamos atendendo todo o município do Rio e região metropolitana, né? Bom, eu acho que é isso aí. Já passaram, isso que é importante, mais de 21 mil jovens. Estamos fazendo um trabalho de registro histórico, de acompanhamento, onde esses jovens estão. Você citou o jovem aqui que começou com aprendiz do Campo Mangueira, e aqui no CRA, e hoje está aí ocupando uma posição importante na área corporativa. Isso nós temos que conhecer essas histórias. É o projeto Nós, um projeto que foi até idealizado pelo Monteiro. A gente pegamos no início esse projeto e hoje está se tornando uma realidade. A gente deve lançá-lo em pouco tempo, já está bem estruturado e é um projeto bacana, porque a gente vai acompanhar o que aconteceu, né? Se a gente hoje apoia o Jovem Aprendiz, e aí? Onde ele foi parar? Onde ele está? Se ele está bem amparado? Se ele está bem sucedido, o exemplo aqui. Temos casos de diretores, gerentes da Dânima, que estão ocupando uma área de ESG na Dânima, que até participou de um evento aqui. Pessoas com sucesso fantástico. Então, assim, o que a gente quer é que o Jovem Aprendiz contribua na empresa, a tal ponto, esse caso da jovem que participou da 3ª ou 4ª turma da Dânima, se não me engano, ela hoje está participando do ISG da Dânima, que é um escritório de escritório, estava aqui usando o microfone para baixo, o meu colega aqui mesmo.
Então, o escritório da Dânima é um escritório de propriedade industrial, reconhecidíssimo. Então, tem uma pessoa que veio do campo e cresceu, fez faculdade, etc., tal, muito importante para a gente. Agora, a gente sabe que nem todo mundo teve essa sorte, mas a gente vai estar buscando acompanhar e, quem sabe, ajudar. Bom, eu não vou tomar o tempo de vocês. O importante é a Vanessa passar aqui. Monteiro, você quer dar um... Não, Monteiro aqui, nem o Quintanilha estão aqui, só como assistente de luxo, né? A gente tem aqui uma assistência para a gente tirar dúvida aqui com os universitários. O Ferreira, que votou na chapa agora recentemente, não posso nem falar isso, não, mas o Ferreira apoia eu falo mesmo, apoia a administração integral do... Registrado. Inclusive, ele assina como administrador. Então, eu acho que o Conselho valoriza muito. CRA, não é isso aí. Bom, Vanessa, nossa responsável aí pela área comercial. A palavra é tua. Obrigado. Obrigada, César. Eu acho que eu não me apresentei, né? Eu me chamo Vanessa Barboteu, eu sou consultora do CAMP. Eu chego no CAMP Mangueira, amanhã eu completo 3 meses. Venho para compor, venci o período de experiência, espero vencer até amanhã. Venho para compor um time que já existe aí há 36 anos, trabalhando com maestria. E eu quero pegar um gancho da frase do César, né, que eu faço o atendimento da área comercial. Então, eu atendo as empresas, né? E uma dúvida que a maioria delas tem é: vocês só atendem na região da Mangueira? Né? Não. O Camp Mangueira a gente atende aí em todo o município. Nós temos braços, pernas para atender, nós temos jovens cadastrados. A gente vai falar um pouquinho mais sobre essa caminhada aí do Camp, né? Deixa eu passar aqui. Bom, nós vamos falar um pouquinho da história do Camp, mas eu gostaria de chamar a Isabelle, que é a nossa assistente social, que já está no Camp aí há mais de 20 anos, porque ela, com certeza, ela falará do Camp melhor do que eu, com toda a sua bagagem. A gente trouxe alguns números, alguns serviços que o Camp oferece, né? E eu vou passar a palavra um pouquinho para a Isabelle, para ela contar um pouquinho dessa história aí para a gente. Bom dia a todos, serei breve. Falarei um pouquinho da aprendizagem, né? E a aprendizagem, a primeira coisa que vem na mente da empresa, quando a gente escuta a aprendizagem, é cumprimento de cota e notificação. Né? Isso é o que a empresa de cara pensa. Nós estamos aqui hoje para desmistificar um pouco desse conceito, para mostrar que a aprendizagem ela pode ser extremamente benéfica para as empresas. Para que a aprendizagem aconteça, é necessário uma relação tripartite, né, onde existe a figura da empresa, enquanto empregador, da entidade formadora e do aprendiz. E aí eu falarei um pouquinho do Camp Mangueira enquanto uma entidade formadora. O Camp Mangueira existe há mais de 35 anos, já formamos mais de 20 mil jovens, temos uma média hoje de 180 empresas parceiras recebendo jovens na condição de aprendizes. E temos uma média também de 900 adolescentes e jovens no mercado de trabalho inseridos como aprendizes. Nossas certificações. Já tem 20 anos, né, que o Camp é certificado pela ISO 9001/2015. Isso significa que o Camp tem processos de trabalho, né? Nada acontece por acaso. Tem todo o processo, né, desde a entrada de um jovem, desde a inscrição dele até a conclusão dele como aprendiz. Somos certificados pelo SEBAS, como uma entidade beneficente de assistência social. Temos o GPTW, que significa que somos uma das melhores empresas para se trabalhar. Temos nossos registros no CMDCA,
no CMAS, que é o Conselho Municipal da Assistência Social e o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Somos declarados, né, de utilidade pública municipal, somos registrados, fazemos parte da FEBRAEDA, que é uma federação que congrega entidades como Campi Mangueira para discutir a lei da aprendizagem. Somos membros integrantes, né, membros ali firmes, na verdade, do FEPET, que é o Fórum de Erradicação do Trabalho Infantil aqui do Rio de Janeiro, e do FEAP, que é o Fórum Estadual de Aprendizagem Profissional. Então, estamos com cadeiras, né, em todos esses espaços. Vamos muito além de sermos uma entidade formadora. Desenvolvemos programas e serviços, como, por exemplo, SCFV, que é o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Esse serviço é um serviço de intervenção social. Como o próprio nome diz, o objetivo dele é fortalecer vínculos. Vínculos desses adolescentes com a família, com a comunidade, com a sociedade, principalmente com o território onde vivem. Ele é dividido por grupos de faixas etárias. O camping atende a faixa etária de 15 a 17 anos. Como ele acontece? Através da realização de oficinas socioeducativas, culturais, de esporte, de lazer, sempre funcionando no contraturno escolar. Todos os adolescentes do Serviço de Convivência são cadastrados no CRAS, que é o Centro de Referência da Assistência Social. Um outro programa desenvolvido pelo CAMP é o PINT, Programa de Integração ao Mundo do Trabalho. Esse programa ele visa receber aquele adolescente que nunca trabalhou, né? Ainda não teve essa experiência de estar no mercado de trabalho e fica conosco durante uma média de quase um mês, todos os dias da semana, realizando diversas oficinas, desde dicas e orientações para processo seletivo, como conhecer as legislações que regem o encaminhamento de um jovem ao mercado de trabalho, como principalmente as competências socioemocionais tão exigidas hoje no mercado de trabalho. Esse é um dos nossos grandes diferenciais. O jovem, quando faz uma entrevista numa empresa parceira ao camping, ele já esteve conosco, já foi construído um vínculo e ele já passou por toda uma preparação. Realizamos também o TIT, que é um PINT, né, só que é um treinamento inicial da área de tecnologia. Desenvolvemos o programa Desenvolvendo Atitudes e Habilidades, que é um programa direcionado ao estágio de nível médio ou superior. E temos também o nosso programa de aprendizagem, que é o carro-chefe do camping, que é quando, então, atuamos, né, enquanto entidade formadora. Criando memórias. Um pouco, né, de alguns registros de atividades que o camping faz. Começarei com essa daqui. Adolescentes do Serviço de Convivência visitando o Aquarrio. Né? Tudo de forma gratuita, tudo promovido pelo Campi Mangueira, entendendo que a gente precisa possibilitar a esse grupo, né, acesso, né, a todo o espaço cultural que o próprio Rio de Janeiro tem e que muitas vezes eles não conseguem chegar. Essa foto aqui, para mim, para o camping, tem uma grande representatividade. Aqui a gente está, né, recebendo do CMAS, que é o Conselho Municipal de Assistência Social, e ao meu lado está a diretora do CRAS da Mangueira. Ela indicou o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do Campi Mangueira como serviço de referência do território. E a gente recebe um certificado por isso, né? No programa de aprendizagem, a gente desenvolve atividades culturais, e ali a gente tem, né, a turma de aprendizagem indo ao Maracanã, entre outras atividades que estão acontecendo aqui. Aqui, se eu não me engano, é um passeio na Pequena África, né? Enfim, Bioparque, o Adílio, que foi, né, o falecido que teve recentemente, né, pouco antes dele falecer, conosco lá no camping, conversando um pouquinho sobre superação.
uma turma do Pint, concluindo o Pint, e aí é um pouco da nossa história que aqui esse dia seria muito pouco, né? Muito pequeno, não daria para contar tudo. A Vanessa vai falar bastante sobre aprendizagem, mas antes de eu me despedir, porque eu não vou me despedir, eu volto daqui a pouco, eu quero deixar um convite para que todos vocês conheçam o camping. O camping funciona de segunda a sexta, de 8 às 5. E sempre quando eu convido alguém para ir ao camping, eu digo assim, não precisa agendar, não é, Monteiro? Precisa agendar para ir ao camping? Não. E a gente até gosta que não agende. Sabe por quê? Quando a gente agenda, parece que eu vou arrumar a casa para receber as pessoas. E a gente não precisa arrumar a casa para receber ninguém. Estamos de segunda a sexta, de 8 às 5, funcionando com todos os nossos esforços, com uma equipe brilhante. Então, não marquem, não agendem. Apareçam lá no camping, de segunda a sexta, de 8 às 5. Sempre. Isso aí, isso aí. Então, fica já de antemão o nosso convite. Bom, vocês viram que o Camping Mangueira vai muito além da aprendizagem, né? 24 anos. O Camping vai muito além de cumprir uma cota, né, de aprendizagem, né? A gente desenvolve um trabalho social que talvez nenhum agente de integração realize, né? Você pode ver aqui que não só os jovens do serviço de convivência, que é um dos programas sociais do Camp, mas como o jovem aprendiz do Camp também faz atividades culturais. A gente também desenvolve atividades culturais com ele. Está previsto na legislação, tá? Está previsto na legislação. E a gente fez questão de trazer essas fotos aí porque retrata aí alguns dos momentos importantes, né? A gente cria memória com os jovens, a gente cria vínculo com esse jovem, né? E muitas das vezes uma visita ao aquário, ao bioparque, seja algo tão distante na realidade de cada um desses jovens, né? E é muito gratificante poder proporcionar isso. Vamos falar de aprendizagem, né? O que é aprendizagem, né? A aprendizagem vai muito além de uma cota, vai muito além de uma obrigatoriedade, né? A aprendizagem é inserção, é a primeira portinha que abre para o jovem, né? Aquele jovem que nunca trabalhou, nunca estagiou, provavelmente muitos vão para a entrevista com os pais, né? Os pais ficam aguardando na porta, depois os pais entram em contato, perguntando como é que foi o filho na entrevista, se já tem algum resultado, né? A aprendizagem é uma iniciativa de grande impacto social e profissional que oferece aos adolescentes e jovens entre 14 e 24 anos a oportunidade de ingressar no mercado de trabalho de uma forma estruturada, qualificada, conciliando a aprendizagem teórico e prático. Tá? A prática é a empresa e o teórico é o Camp Mangueira. No Camp, o jovem é acompanhado em todos os encontros, de forma contínua e permanente, através da observação de atitudes que denotem o amadurecimento do aprendiz, crescimento pessoal, profissional, interesse, atenção, responsabilidade, participação, pontualidade, assiduidade, iniciativa, postura e relacionamento interpessoal no desenvolvimento das atividades teóricas e práticas. Eu vou mostrar para vocês que o jovem aprendiz do Camp Mangueira, ele é assistido em sua totalidade, desde quando ele participa do PINT, né, que é o projeto, nosso programa social, que a Isabelle falou um pouquinho aqui para vocês, onde os jovens, para que eles busquem uma oportunidade no mercado de trabalho, eles necessariamente precisam passar pelo PINT.
Então, eles ficam com a gente aí um período de mais ou menos um mês, onde a gente inicia com eles uma integração ao mundo do trabalho, ao mercado de trabalho, passando para eles o que é o mundo do trabalho. Quando eles terminam, eles vão para o nosso banco de talentos e, a partir dali, eles buscam uma oportunidade. Então, eu posso afirmar para vocês que hoje uma empresa, quando abre uma vaga, abre uma oportunidade com o Camp, a gente já tem os jovens capacitados, tá, para poder estar encaminhando para vocês. A cota da aprendizagem, né, a tal cota. Vamos falar um pouquinho sobre isso, né? A cota mínima, 5% do número de funcionários, é calculada com base nas informações prestadas no E-Social. A cota é calculada por estabelecimento, ou seja, por CNPJ completo. Matriz e filiais são calculadas separadamente. O que é isso ao pé da letra no nosso português mais claro? Toda empresa com mais de 7 funcionários, ela é obrigada a ter jovem aprendiz. Como é que ela calcula essa cota? Ela vai pegar seus funcionários por CBO, ela vai excluir os cargos de confiança, cargos que requer qualificação técnica específica, vai tirar o que sobrar, ela vai calcular de 5% a 15%, é o mínimo e máximo de jovens que ela tem que ter. Tá? Essa cota, na verdade, quem determina é o Ministério do Trabalho, né? Ele que fiscaliza. No portal do Ministério do Trabalho, você encontra uma calculadora, onde você colocar os CBOs lá da sua empresa, ele vai dar para vocês o percentual. Tá? Existe uma dúvida entre as empresas, às vezes, em relação a CBO, que requer qualificação técnica, se exclui, se deixa. Essa calculadora, ela orienta vocês direitinho e dá o número de jovens que vocês precisam ter. Tá? A fiscalização, né, ela acontece e ela te dá um prazo, o Ministério do Trabalho ele dá um prazo para as empresas cumprirem com a notificação. Passou esse prazo, a empresa não cumpriu na totalidade, né? O que é na totalidade? Eu preciso ter 2 jovens, eu tenho só um e o outro eu estou com a vaga aberta. Não funciona, tá? Não funciona. Então, o que acontece com a empresa quando ela não é regularizada, né? Lavradura do auto da infração, reiterada ação fiscal promovida pela Auditoria Fiscal do Trabalho, impossibilidade de participar de licitações, e envio de relatório ao Ministério do Trabalho para ajuizamento da ação civil pública. O Ministério do Trabalho lançou recentemente um link onde a empresa consegue acompanhar, verificar se ela está em dia na cota. Se acessando esse link, colocando o seu CNPJ, vai aparecer lá se a empresa está cumprindo com a cota, se ela está inferior, se ela está superior. Esse link ele fica disponível. Quem precisar também, a gente vai disponibilizar para vocês. Tá? Gente, qualquer coisa, vocês, por favor, me questionem, tá? Qualquer dúvida, podem ficar à vontade. Se eu estiver acelerada demais também, eu sou acelerada. Então, vocês me avisam. Salário do aprendiz, né? Os benefícios que esse jovem tem direito aí quando ele se torna jovem aprendiz. Ele tem um salário dele, é calculado em cima da jornada, de acordo com a jornada, é o salário mínimo hora. Tá? Se for uma carga horária de 4 horas, R$ 663,39. Se for de 6 horas, R$ 995,08. É obrigatório o transporte. E você pode descontar 6% do salário base. Obrigatório o transporte, inclusive para capacitação. Porque, às vezes, a gente tem caso de jovens que eles pegam um trem para chegar na empresa, mas para ir para a capacitação ele precisa de um trem e um ônibus. Então, a empresa é obrigada a fornecer a ele o trem e o ônibus no dia da capacitação. Tá? Os outros benefícios eles não são obrigatórios por lei, né? Mas a gente parte do bom senso. E, na grande maioria, principalmente quando se trabalha uma carga horária de 6 horas, existe aí a questão da alimentação. Inclusive, no camp, a gente tem um espaço para os jovens, onde eles podem levar sua refeição, tem um refeitório para eles, com todo o equipamento necessário, e eles podem estar levando a refeição para o camp. Eletrônica.
A qualquer momento, toda vez você está lá. É isso, é isso. Sim. Isso aí. E através do e-social, o Ministério do Trabalho, ele vê o tempo todo, né? Se você está cumprindo com a cota ou não. E aí uma orientação também que eu acho muito importante de estar passando para as empresas, quando você tem a obrigatoriedade dos jovens, você tem uma cota lá de 4 jovens, terminou o contrato de 1, vou abrir a vaga e a vaga vai ficar 2, 3, 4 meses em processo seletivo. Você está sendo visto, né? Você está sendo visto que você está inferior à cota. Então, o ideal é o jovem, quando termina o contrato, imediatamente que você substitua aquele jovem por um outro jovem para você ficar dentro da cota. Tá? Jornada do aprendiz. A jornada do aprendiz ela é definida, aí, a carga horária dele é definida no contrato de aprendizagem. Ele tem um contrato de prazo determinado. Quem faz esse contrato é o Camp Mangueira. A empresa registra o jovem no e-social, registra a carteira dele de trabalho, mas o contrato dele de trabalho, quem faz é o Camp Mangueira. Tá? O contrato ele é de prazo determinado, então ele tem uma data início e uma data fim, tá? E ele pode ser de 4 ou 6 horas, e o jovem só pode trabalhar 5 vezes por semana. Ele pode trabalhar sábado? Pode, ele não pode trabalhar domingo e feriado, é vedado, é proibido, tá? E se ele trabalhar aos sábados, ele precisa ir de terça a sábado, 5 dias na semana. Um dia, entidade formadora. Tá? Férias, né? O aprendiz, ele é CLT, ele tem a carteira dele assinada pela empresa, então ele tem direito ao gozo de férias. Isso vem definido no calendário, no contrato dele de aprendizagem, e já conta para aposentadoria. Se você, no contrato dele de aprendizagem, como o contrato é calculado por carga horária, o nosso programa ele é definido, desenhado, vamos chamar assim, com carga horária, esse período de férias ele já consta no contrato de aprendizagem. Junto com o contrato vem um cronograma, um calendário, onde vem cada dia do jovem. E nesse calendário, nesse cronograma, ali já vem pré-definido o período de férias do jovem, tá? Se o contrato dele for de 4 horas, ele tem a duração de 2 anos, é obrigatório que ele goze das férias. Tá? E se o jovem for menor de idade, é obrigatório que seja no período de férias escolares. Maior de idade é opcional. Tá? Desligamento de jovem aprendiz. Gente, eu estou muito rápida. Me dá um feedback aí, tá tranquilo? Tá? Desligamento de jovem aprendiz, né? Quando que o jovem aprendiz pode ser desligado do programa? Ele é desligado se ele completa 24 anos, o que não acontece praticamente. Por quê? Porque a gente só contrata jovem até 22 anos se for uma carga horária de 4 horas, para que ele possa cumprir os 2 anos de programa. Se for um contrato de 6 horas, que tem um período aproximado de 1 ano e meio, a gente contrata até 23 anos, 11 meses... Não, 22 anos, 11 meses e 30 dias para poder cumprir o programa. Tá? 24 anos, a pedido do jovem, o jovem pode pedir o desligamento. Tá? Se a empresa, antecipadamente por uma das hipóteses, desempenho insuficiente ou inadaptação do aprendiz, o que é isso? É aquele jovem que não se adaptou às atividades. É aquele jovem que, por algum motivo, né, não correspondeu com a expectativa da empresa. Para isso, a empresa precisa ter um laudo. Ela precisa ter um laudo que é assinado pelo assistente social da entidade formadora, ou seja, do Camp Mangueira. Tá? Então, para isso, a gente precisa ter trabalhado em conjunto o desenvolvimento desse jovem, feedbacks são necessários, documentados, tanto pela empresa quanto pela entidade formadora, no caso do Camp Mangueira. E aí, a assistente social do Camp emite para a empresa um laudo atestando o desligamento desse jovem, e aí é necessária a substituição dele. Tá? Falta disciplinar grave, justa causa. Tá? Ausência injustificada da escola que implique perda do ano letivo, ou seja, o jovem que está cursando o ensino médio,
ele é obrigado a estar estudando, ele não pode abandonar os estudos. O Camp Mangueira, a gente faz esse acompanhamento, a gente faz essa verificação. Tá? Então, em caso de abandono escolar, o Camp sinaliza a empresa e esse jovem ele precisa ser desligado. Tá? É lógico que, antes da gente chegar ao desligamento, a gente tenta de todas as formas que esse jovem retorne para a escola, né? Mas, se não conseguir, se ele não retornar, ele é desligado. Descaracteriza o programa. Tá? Fechamento do estabelecimento. O que é isso? É aquela empresa que encerra o CNPJ. Encerrei o CNPJ. Não tenho nenhuma outra filial para alocar esse jovem. O jovem pode ser desligado. Agora, eu tenho 5 CNPJs. O jovem está contratado em um. Eu tenho uma filial. E esse jovem pode ser transferido para essa filial, ele é transferido para a filial. Tá? Morte do empregador em caso de empresa individual e rescisão indireta. Programas do Camp Mangueira. O que são os programas? Né? Na verdade, o Camp Mangueira ele entra com a formação teórica. Né? A prática ela é realizada dentro da empresa e a teórica é no camp. E essas atividades elas precisam ser compatíveis, ou seja, ele precisa estar matriculado em um curso, vamos chamar assim, onde ele exerça as atividades dentro da empresa. Né? Você não pode, por exemplo, contratar um jovem de comércio e varejo para atuar na área de limpeza. É desvio de função. É importante que a empresa tenha esse cuidado, tenha esse olhar. Isso não pode ser alterado no meio do caminho. Se ele é contratado para um determinado CBO, ele precisa ficar nesse CBO até o final do contrato. Cargos Brasileiros de Ocupação. Todo mundo sabe o que é CBO, gente? Não? CBO, todos nós que somos profissionais CLT, somos contratados em uma determinada função. Né? Cada uma dessas funções tem um númerozinho de CBO. Né? O jovem aprendiz, da mesma forma, ele é contratado em um determinado CBO. Os nossos cursos, eles são cadastrados por CBO, porém, em arco ocupacional. O que é o arco ocupacional? É uma família de CBOs, é um conjunto de CBOs. O que é isso? Isso, para o jovem, é muito vantajoso. Por quê? Quando ele chega numa empresa, vamos dar um exemplo de turismo e hospitalidade. Tá? Ele foi contratado para um hotel, uma rede hoteleira, e lá ele vai ficar na recepção. Porém, quando ele vai para o Camp Mangueira, como o nosso curso é cadastrado por arco, tá? O que é o curso cadastrado? O curso cadastrado é o desenho mesmo. O Camp ele precisa apresentar ao Ministério do Trabalho todo o conteúdo programático do curso, cada aula que é ministrada. Tá? É muito mais fácil para uma entidade formadora cadastrar um curso por CBO, que ele só vai ter uma função. Eu vou montar um curso de acordo com aquela função e está tudo bem. O jovem foi contratado naquela função. Nessa função. O Camp não. O Camp a gente trabalha com arco. O arco ele vai abraçar várias funções, vários CBOs, uma família de CBO. Tá? E aí você vai falar assim para mim, mas na minha empresa ele só fica na recepção. Né? Para eu trabalhar lá com CBO 422105, tá legal. Mas você não vai efetivar esse jovem, né? Que bom, se você puder efetivar todos os jovens que passarem pela empresa, nem sempre ele tem essa oportunidade. Então, a gente prepara ele para o mercado de trabalho, a gente prepara ele para o mundo do trabalho. Então, quando ele está no camp com a gente, ele vai aprender um pouquinho toda a família daquele arco, comim, recepcionista, guia de turismo e organizador de evento. Ele sai preparado para aquilo tudo ali, para todas aquelas atividades. Tá? E esses aqui são os cursos que o Camp oferece. A gente tem o curso auxiliar administrativo, e a gente tem por CBO, auxiliar de escritório, a gente tem por arco ocupacional, que é onde a maioria dos jovens são contratados, que é auxiliar de escritório contínuo, almoxarifado logística, tá? E arquivista, trabalhar com arquivo. Ele aprende tudo isso no Camp, por mais que dentro da empresa ele fique em uma única função. E aí a gente tem outro leque de possibilidades. Ele, dentro da empresa, se surgir uma vaga, por exemplo, ele foi contratado para o arquivo, arquivista, mas surgiu uma oportunidade para ele na logística. A empresa pode tirar esse jovem e colocar na logística? Pode.
Está ali, faz parte do nosso conteúdo. Tá? Asseio e conservação, que é de limpeza. Faxineiro, auxiliar de limpeza, zelador e manutenção predial. Nós temos esse curso, todos eles carga horária de 4 ou 6 horas. Quem define é a empresa. Tá? Comércio e varejo. Comércio e varejo a gente trabalha comércio atacadista, comércio varejista, promotor de venda, demonstrador de mercadorias, repositor de mercadorias, atendente de lojas e mercados, atendente de farmácia, balconistas. Eu posso ter um jovem no curso de comércio e varejo, outro jovem asseio e conservação, outro jovem auxiliar administrativo, um de 4, outro de 6 horas? Pode, não tem problema nenhum. Tá? Turismo e hospitalidade. A gente também trabalha por arco ocupacional, CUMIM, recepcionista, guia de turismo e organizador de evento. Olha que curso rico. Desenvolvedor de TI, esse curso ele é por CBO, tá? É TI, para a área de TI mesmo. É aquele programador que vai trabalhar nos bastidores. Tá? Alimentador de linha de produção é um curso novo do Camp, ele é voltado para a indústria. Linha de produção. Carga horária. Carga horária, o que é isso aqui, na verdade? Né? Esse quadrinho eu fiz questão de colocar até para a empresa poder ter o conhecimento. Os nossos programas, eles são cadastrados no Ministério do Trabalho com uma carga horária de 2.000 horas. Tá? Independente de 4 ou 6 horas, 2.000 horas. Tá? Dentro dessas 2.000 horas, elas são distribuídas. E aí existe um percentual mínimo, né, de carga horária prática e teórica. A carga horária teórica é de 400 horas e a prática 1.600 horas, ou seja, 1.600 horas na empresa, 400 horas no Camp Mangueira. Tá? Dentro dessa carga horária, um contrato de 4 horas ele vai durar aí, aproximadamente 24 meses e o de 6 horas, 16 meses. Por que a gente fala aproximadamente? Porque aqui a gente trabalha com feriado, a gente trabalha carga horária, dia a dia. Por isso que junto com o contrato dele vem um cronograma, que é obrigatório por lei, onde vem o dia a dia do jovem. Então, quando a gente fala assim, o contrato dele é aproximadamente de 24 meses, pode ser 24 meses e um dia. Pode ser 23 meses e 28 dias. Tá? Então, é aproximadamente 24 meses e aproximadamente 16 meses, que dá aí 1 ano e meio. A gente também tem o aquecer, que é obrigatório por lei. Tá? A legislação ela exige que tenha o aquecer, que é as atividades de qualificação complementares. É a famosa carga horária que o jovem fica na entidade formadora antes de ir para a empresa. E aí, nesse momento, é onde a gente passa para eles uma noção sobre o mundo do trabalho. Né? Uma noção como um todo. Se for um contrato de 4 horas, ele vai ficar 10 dias no camp. Se for um contrato de 6 horas, ele fica 7 dias no camp. São 7 encontros. Depois desse período, ele vai para a empresa, ficando no camp depois disso 1 vez por semana. Qual o dia da semana? Disponibilidade de turma. Tá? Então, ele pode cair na turma de segunda-feira, ele pode cair na turma de terça, ele pode cair na turma de quarta-feira. O meu jovem caiu na turma de segunda-feira e ele fica no DP, onde segunda-feira é um dia que ele não pode estar ausente. Eu consigo mudar o dia da semana? Pede para a gente tendo turma compatível, a gente muda sem problema nenhum. Tá? Vamos. Modalidade alternativa. Modalidade alternativa, eu vou voltar com a Isabelle para ela falar sobre essa forma de contratação, mas a modalidade alternativa nada mais é do que as empresas que não têm espaço físico para cumprir com a cota, né? Tem uma cota muito alta, tem um número de funcionários, empresas de terceirização de serviço vivem muito isso, e elas precisam cumprir com a cota. Mesmo não tendo espaço físico, ela tem obrigatoriedade, porque ela tem lá 2.000 funcionários, 3.000 funcionários, então ela acaba tendo a obrigatoriedade, ela sofre, né? Onde que eu vou colocar todos esses jovens? Eu não tenho espaço para isso, né? E aí o Ministério do Trabalho ele te dá a opção da cota alternativa, e a gente trabalha no camp com essa opção também, né? E muito. E eu vou deixar a Isabelle falar um pouquinho sobre isso, porque é ela que cuida.
modalidade alternativa de cumprimento de cota. Ela não vem logo que a legislação da aprendizagem começa, muito pelo contrário. Né? Quando a legislação da aprendizagem, e aí nem a legislação, eu vou dizer, quando a fiscalização no Rio de Janeiro começa a atuar, vou falar do Estado do Rio, tá? Muito fortemente para as empresas cumprirem a cota, muitas empresas foram recorrer e disseram assim, principalmente as empresas de asseio e conservação e terceirização de mão de obra. Eu tenho que cumprir uma cota de 200 aprendizes. O meu espaço físico só comporta 70 funcionários. Se eu colocar ali os 70 aprendizes, não vou ter funcionário, né? E, além disso, onde eu vou colocar o restante da cota? E aí, pensando nisso, o legislador criou o decreto 8.740, que não existe mais, em 2016, prevendo essa modalidade alternativa de cumprimento de cota. Esse decreto ele foi substituído depois pelo 9759, que dita o seguinte: toda empresa que tiver dificuldade para o cumprimento da cota, ela pode recorrer junto ao setor de fiscalização, pedindo que a cota seja cumprida através da modalidade alternativa. Lembra no início que eu falei que a relação da aprendizagem é uma relação tripartite? Empresa, entidade formadora e aprendiz. Na modalidade alternativa, a gente tem uma relação quadripartite. Por quê? Porque entra um novo órgão, um novo agente, a entidade concedente da experiência prática. O que é isso? Vamos lá, desde o início. Empresa recebe notificação. Meu Deus, onde eu vou colocar esses aprendizes? Vou optar pela modalidade alternativa. Entro em contato com a coordenação de fiscalização do estado onde estou e digo, não tenho como cumprir da forma convencional. Preciso cumprir pela modalidade alternativa. Fiscalização identifica se essa empresa está dentro do rol das empresas permitidas, porque essa legislação, esse decreto 9579, ele determina quais são as empresas, quais são os segmentos que podem optar pela modalidade alternativa, mas ele deixou uma entrada para aquelas que tiverem algum embaraço, e aí elas vão precisar justificar. Entrou em contato com a fiscalização autorizou, elaborou um termo de compromisso entre fiscalização e empresa. Elaborado esse termo de compromisso, a empresa entra em contato com uma entidade formadora, como o Camp Mangueira, e aí vamos elaborar termo de parceria. Com quem? Com o estabelecimento contratante, que é a empresa, com a entidade formadora e com o espaço concedente da experiência prática. Em geral, as entidades formadoras, como o Camp Mangueira, já possuem, né, um rol de entidades que podem atuar como espaços concedentes. Esses espaços são os locais onde os adolescentes e os jovens estarão realizando a parte prática. Pode passar, Vanessa? Mas a legislação, ela vai além. Ela dita, inclusive, quais são os locais que podem ser espaços concedentes da parte prática. Órgãos públicos, unidades do SINASE, que é o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, e as organizações da sociedade civil, né? As entidades sem fins lucrativos, que podem estar recebendo. Então, a empresa fez o termo de compromisso, entra em contato com a entidade formadora, e a entidade formadora, juntamente com a empresa, vai montar os termos de parceria com os locais que serão os espaços concedentes da experiência prática. Tem mais algum slide sobre a modalidade? Ou eu posso? Enfim, os jovens são alocados nesses espaços, né, e o camping tem toda uma estrutura no setor que se chama o setor de acompanhamento, que vai até os locais onde os jovens realizam a parte prática para fazer todo o acompanhamento do desenvolvimento desses jovens. No termo de parceria, vem descrito detalhadamente quais são as responsabilidades de cada ente aí nesse processo. A empresa, né, o pagamento e o registro de tudo que compete, todas as verbas rescisórias que compete
todas as verbas que competem ao recebimento daquele jovem, né, porque ele é um funcionário daquela empresa. O espaço concedente, a responsabilidade de receber, de acompanhar e de desenvolver esse adolescente, esse aprendiz, né, adolescente ou jovem. A entidade formadora, por ministrar a parte teórica e por acompanhar o desenvolvimento dele, tanto na teoria como na prática. Ok? Então, o termo de compromisso vem descrito as responsabilidades de cada ente nesse processo. Vou voltar com a Vanessa para falar dos nossos diferenciais e deixar aberto aí, se alguém tiver alguma dúvida sobre o modelo alternativo. Home office é permitido sim, tá? Mas para o aprendiz, ele é visto da seguinte forma pela nossa coordenação de fiscalização aqui, o Ramon Santos, né? Ele dita sempre nas nossas reuniões, só o aprendiz está em home office? Não. Ou o setor está em home office, e aí se aplica ao aprendiz também, claro, com todo o suporte tecnológico fornecido pela empresa e com algum supervisor disponível em caso de dúvida. Como é que ele vai, né, entrar em contato? Se colocar somente a figura do aprendiz, é caracterizado como se fosse um preconceito. Tá? Então, a fiscalização no Rio de Janeiro é sempre importante, gente, a gente se atentar, né, à legislação e às orientações da coordenação do nosso Estado. Tá? Então, hoje, o aprendiz, a legislação permite o home office para aprendizagem, mas desde que esteja encaixado naquele cenário daquela empresa. Ok? Consegui responder a sua pergunta? Mais alguma dúvida? Isso. A teórica, né? Hoje os nossos programas, eles são registrados no Ministério do Trabalho e chancelados, ou seja, nós podemos registrar 500 programas, mas todos precisam estar chancelados, ou seja, validados pelo Ministério do Trabalho para funcionarmos. Nenhum dos nossos programas é registrado de forma online. Tá? De forma EAD, até porque a legislação permite o EAD, mas para casos específicos. Tá? Então, toda a situação é muito bem analisada, né, na legislação, muito bem pensada. Alguma dúvida, alguma outra? E aqui nesse próximo slide, né, nós vamos falar um pouquinho dos diferenciais do Camp Mangueira, né? E aí, lá no iniciozinho, a Isabelle já apresentou para vocês o que é o Camp Mangueira, né? O que a gente representa aí para a sociedade há 36 anos, né? E os nossos diferenciais para a aprendizagem, né? A Isabelle falou lá atrás sobre o PINT, Programa de Integração ao Mercado de Trabalho, tá? O PINT, os jovens, eles ficam no camp fazendo uma preparação. Depois que eles terminam, eles passam a fazer parte do nosso banco de talentos, ou seja, eles buscam uma oportunidade no mercado de trabalho. Então, a empresa hoje, quando ela abre uma vaga no Camp Mangueira, eu já tenho o meu banco capacitado através do PINT. Um jovem, quando busca o Camp Mangueira para fazer inscrição, ele não pode simplesmente ir lá, faz a inscrição através do portal, coloca o perfil dele e é direcionado para a empresa, para a entrevista. Não. Ele precisa passar pelo PINT. Tá? Então, todo o nosso banco hoje é capacitado. A empresa pode indicar o jovem? Vanessa, não quero abrir a vaga. Eu já tenho o jovem, quero indicar. Pode. Não tem problema nenhum. Aí ele não precisa passar pelo PINT. Mas o jovem que busca uma oportunidade através do Camp, ele precisa passar pelo PINT. E ele chega mais preparado para a empresa. Tá? Esse é um diferencial do Camp que só o Camp pratica. E aí, ali no PINT, é importante, até para os jovens também, não são jovens apenas em vulnerabilidade social. São jovens. Se for um jovem que está no perfil da aprendizagem, que tem a idade,
e que busca uma oportunidade como jovem aprendiz, ele pode participar do PINT. Não tem custo nenhum para o jovem, tá, gente? A gente trabalha o PINT na unidade do Camp e agora, recentemente, a gente firmou uma parceria com a Celso Lisboa, então a gente está abrindo turma de PINT lá, por enquanto, somente nesses locais, por enquanto. Tá? Orientação e suporte às empresas e aos aprendizes por uma equipe de acompanhamento especializada durante toda a vigência do contrato. Essa que mexe comigo, é o setor do meu coração, porque é um trabalho humanizado e eu trabalho com aprendizagem há 21 anos. Eu posso afirmar para vocês que só o Camp tem. Tá? A gente tem uma equipe de assistente social, pedagogas e psicólogas que atuam diretamente com as empresas e com os jovens. O que é isso? É aprendizagem de verdade, é aprendizagem humanizada. Tá? Então, a empresa parceira do Camp, ela vai ter o contato de nós chamamos de técnicas, temos algumas aqui, e as técnicas, elas trabalham diretamente todo o desenvolvimento daquele jovem. Então, a empresa que está passando por algum problema com o jovem, alguma questão que a gente precisa trabalhar em conjunto, desenvolver. O jovem nunca trabalhou, né? Ele não sabe, às vezes, nem como desenvolver, o que eu faço, né? E a empresa, na correria do dia a dia, não tem ninguém ali para orientar. Então, a nossa equipe técnica, ela tem esse olhar diferenciado, o jovem fala diretamente com elas, a empresa pode perguntar ao jovem quem é que cuida de você no Camp, ele vai falar o nome, e é a mesma pessoa que fala com a empresa. Então, a linguagem é única, né? A gente trata o jovem pelo nome, elas sabem quem são cada um. É muito bacana o que a Isabelle falou, né? Vão até o Camp para conhecer, e aí vocês vão ver que elas chegam no ambiente da sala e elas chamam o jovem pelo nome, elas sabem quem são os jovens de cada empresa, e por isso que eu falo que é a menina dos meus olhos, porque é aprendizagem de verdade, é humanizada. Turmas iniciando semanalmente ou de acordo com a demanda da empresa. Nós temos turmas toda segunda-feira começando, seja ela de 4 ou 6 horas, não importa se você vai contratar um jovem ou 500 jovens, a gente tem turma iniciando toda segunda-feira. Lógico que se você quiser contratar 500 jovens, fala com a gente antecipadamente para a gente se programar, mas a gente consegue atender, né? Ou de acordo com a demanda da empresa. Às vezes cai numa data ruim, a segunda-feira para a empresa, ela já fechou a sua janela e ela precisa de uma outra data, traz para a gente que a gente monta um cronograma aí para poder estar atendendo, tá? Suporte para as empresas em caso de fiscalização, principalmente quando a gente fala de cota alternativa, as empresas têm muitas dúvidas. A Isabelle, que é a pessoa responsável, ela faz essa ponte, né? Ela dá os caminhos e a gente vai acompanhando aí até o início desse jovem. A gente já tem algumas ONGs que são parceiras do Camp, que esperam por esses jovens. Então, fiquem tranquilos. Parece que é uma dificuldade, um bicho de 7 cabeças, mas não é. Isso flui muito rápido, tá? Programas de aprendizagem personalizados, que foi o que eu passei para vocês, né? São programas desenvolvidos pelo Camp, pela nossa área pedagógica. E agora, recentemente, nós lançamos o protocolo de saúde mental exclusivo do Camp Mangueira. Todos os nossos jovens são acompanhados, tá? A gente tem um time que vai cuidar individualmente de cada jovem. Vai doar o seu tempo, vai ouvir e vai acolher cada um dos nossos jovens, tá? Todos, sem exceção de nenhum. É um protocolo que nós lançamos agora no mês de setembro, né? É o mês aí de prevenção e é exclusivo nosso, é um diferencial também do Camp Mangueira, tá? Passo a passo para a contratação de um jovem aprendiz, né? A empresa conheceu já o Camp, a gente já fez a apresentação, quero contratar jovens. E agora, como é que eu faço, né? Gostei, vamos fechar. Primeiro passo, a gente precisa firmar um convênio de parceria. Gente, nada mais é que os dados da empresa para o nosso banco de dados, para a gente poder emitir o contrato e o contrato do jovem sair lá com os dados todos da empresa, tá? Um convênio de parceria.
eu mando para vocês, eu que faço, eu mando para vocês um formuláriozinho que eu preciso, com algumas informações da empresa, endereço, CNPJ, e a gente emite um convênio de parceria. Emitido o convênio de parceria, nós vamos abrir a vaga. Ou a gente vai abrir a vaga, ou a empresa já tem um jovem e a gente vai emitir o contrato, né? E aí, emitir o contrato, né, a empresa já tendo o jovem, basta ela informar para a gente um telefone de contato, o nome do aprovado, a gente entra em contato com o jovem, a gente busca toda a documentação desse jovem. Se o jovem for encaminhado pelo CAMP, jovem oriundo do PINT, a gente já tem todo o contato do jovem, basta a gente pedir a documentação atualizada, tá? O CAMP faz isso. Eu não preciso que a empresa me mande, nem se preocupe com isso. A gente entra em contato e pega toda a documentação desse jovem. Pegamos a documentação, a empresa vai dizer para a gente a data início, quando que ele vai começar, né? As nossas turmas começam sempre segundas-feiras. Então, a empresa vai ver lá no calendário, de acordo com a programação dela, por quê? O jovem, aqui para o campo, a gente só emite contrato, mas para a empresa, a gente sabe que ela precisa fazer o registro no e-social, tem o exame que ele precisa fazer, então, às vezes, o tempo da empresa é um pouco maior. E ele não vai começar de imediato nessa segunda, mas ele começa na próxima. Então, a empresa passa para a gente a data início e a gente emite o contrato com a data início, né? A empresa faz o registro no e-social, ela precisa do nosso contrato, porque lá você vai precisar colocar a data início e data fim do contrato, e quem dá a data fim é o CAMP, de acordo com o nosso cronograma, com nossa carga horária lá que a gente contabiliza no dia a dia, tá? Contratação, contato com o jovem para envio da documentação, e o CAMP envia para a empresa o contrato e o calendário, tudo isso de forma eletrônica, assinatura digital. Ninguém precisa ir ao CAMP para isso, tá? A gente emite de forma eletrônica. E o jovem passa a ser um jovem aprendiz Camp Mangueira. Ele recebe o uniforme, tá? A gente emite o uniforme, a gente entrega para o jovem o uniforme assim que ele inicia com a gente. E ele entra em toda a parte de acompanhamento. E aí, quando eu falo de acompanhamento, tudo que o CAMP oferece, né? Todo o trabalho lá das meninas da assistência social, das técnicas, protocolo de saúde mental, ele passa a ser um jovem aprendiz do CAMP, onde ele vai ter acesso aí a espaços culturais, né? Que a gente... cidadania, é isso. E até o término do contrato. Então, assim, é importante que a empresa ela saiba que pro Camp Mangueira, o jovem que você está contratando, ele não é um cumpridor de cota. Ele não é um cumpridor de cota, tá? Ele é um jovem que a gente está inserindo no mercado do trabalho, ele é um jovem que ele está tendo a primeira oportunidade, tá? Ele é um jovem que muitas vezes é aquele salário que ele vai levar para dentro de casa, para a refeição da família, tá? Ele é um jovem que, quando termina o contrato, e isso é muito legal, a gente tem toda a preocupação para onde ele vai, né? E por isso o programa Nós, para que a gente possa dar continuidade nesse jovem, né? Às vezes ele não consegue ser efetivado dentro da empresa e que a gente consiga ajudá-lo de alguma forma após o término do seu contrato. Diga. Tem que pegar um microfone para o pessoal poder ouvir. Não, eu sei. É a gravação. Uma dúvida. No caso da modalidade alternativa de cumprimento da cota, aonde que entra aí a empresa concedente, nesse fluxo aí? A empresa concedente, ela faz o registro do jovem no e-social. O que vai acontecer aqui? A empresa concedente é que... A empresa que está cumpridora da cota. Cumpridora da cota. Não. Aqui vai receber o jovem. Aqui vai receber o jovem. Não, aqui ela não entra. Não entra. Não entra. São ONGs, parceiras, né? São ONGs, tá? Ela não entra nesse fluxo aqui. Na verdade, ela só recebe o jovem, né? Normalmente são jovens que as próprias ONGs, elas já atendem esses jovens, elas dão oportunidade para eles. E quem faz o registro dele é a empresa cumpridora da cota. Isso. E esse jovem, pro Camp Mangueira, ele é um jovem como outro qualquer. A gente faz toda a parte de acompanhamento, só que o acompanhamento é feito diretamente com a ONG.
e não com a empresa contratante. O órgão público também pode receber Também esses jovens. pode receber esses Mas jovens. ele não assina nenhum documento? Não, faz um documento entre o CAMP, é o termo de parceria. Então entra ali algum passo, Não, aqui né? não. Lá na frente. Antes dela fazer o convênio com o CAMP, ela faz o termo de compromisso com o setor de fiscalização. É o setor de fiscalização que dá o ok para ela, então, contratar uma entidade formadora. Fez o termo de compromisso com o setor de fiscalização, ela entra em contato com o Camp Mangueira, lógico, né, faz o convênio de parceria, e aí, com esse convênio de parceria, nós damos início à apresentação para essa empresa dos espaços concedentes da experiência prática. E aí, nós dizemos para ela, olha, nós temos órgãos públicos, agora mesmo nós estamos com 27 iniciando na Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego, né? Nós temos a ONG no Jacarezinho, nós temos, né, na Maré, e aí ela define, né, quais são os critérios que ela quer. Isabela, eu quero atender a comunidade tal, vamos dizer. E aí a gente vai dizer quais são esses espaços concedentes que a gente tem ali né, de acordo com a demanda dela, né, e vamos firmar os termos de parceria. Tá? Então, eles, na verdade, acontecem, vamos dizer, paralelo a esse fluxo. Tá? O convênio de parceria acontece só depois do termo de compromisso, os termos de parceria, e aí vai seguindo. Onde entra o jovem agora? Né? Na parte 7, do acompanhamento. Quando está ali acompanhamento, é como se é o início dele, é o programa acontecendo. E aí entra a entidade concedente da experiência prática. Mas eu acho que seria muito bom, Vanessa, para a gente... Porque, assim, você está falando aí brilhantemente do que é aprendizagem, que o jovem está doido para trabalhar, mas será que é sempre assim? Será que todo jovem tem vontade de trabalhar? Não. Não vamos ser hipócritas, né? Não, nem sempre, né? Então, a gente vai abrir para dúvidas só um pouquinho. Passa aí, Isabelle. Para o Camp, né, acabei de... Essas aqui são algumas empresas parceiras do Camp, tá? A gente trouxe algumas empresas aí que a gente já tem parceria já há alguns anos, né? Mas, para nós, do Camp Mangueira, né, a peça fundamental, a peça-chave dessa roda aí, né, para que gire, são os nossos jovens, né? A empresa é muito importante para o Camp? Lógico que é, né? A gente vive das empresas parceiras. Os nossos programas sociais vivem da aprendizagem, todos, tá? Das empresas parceiras. Mas o jovem é o nosso principal, como é que eu posso dizer? É a nossa mola, mestre, aquilo que incentiva, que faz a gente acreditar. É o que faz a gente acreditar que é possível, né? E nós trouxemos um jovem, o Pedro, para que ele pudesse contar para a gente um pouquinho. Vem? Tá tranquilo, jovem? Tudo bem com você? Tá suando? Pedro, tá tranquilo, tá favorável. Agora vai dar match. É você e o público. Conta a sua história aí para todos. Só para falar um pouquinho, né? O Pedro, ele foi jovem oriundo do PINT, do nosso programa de aprendizagem. E eu queria que você contasse um pouquinho como foi a sua história. Conta do seu pai, é importante você falar do seu pai, e contar um pouquinho do que é o Camp para você, o que você está aprendendo como jovem aprendiz, a importância do programa. Das partidas de futebol. Bom dia. Como ela já falou, meu nome é Pedro, eu fiz parte do PINT, no Camp Mangueira, e como todo jovem, a gente não sabe se a gente está seguindo um caminho certo. E quando o meu pai, que hoje trabalha na Ecatu, ele me indicou o PINT, e com essa dúvida de um futuro para seguir, eu fiz a inscrição no PINT e o PINT me mostrou um caminho onde eu não enxergava. E para um jovem isso é muito importante, o primeiro passo é sempre o mais difícil, e como eu não trabalhava, nunca tive um emprego, o Camp Mangueira disponibilizou uma oportunidade para mim, e
sempre vou ser grato pelo Camp Mangueira, por essa oportunidade. O Pint, ele foi uma etapa da minha vida que foi bem crucial, até para o meu desenvolvimento profissional, em questão de comunicação, de ferramentas de trabalho, acompanhamento, como se comportar no ambiente de trabalho, como se comportar durante uma entrevista. E quando a gente foi encaminhado para uma empresa, tenho certeza que todos que fizeram o Pint se sentiram muito preparados para uma entrevista. E assim que entramos na empresa, a gente faz parte dessas aulas teóricas e o aprendizado é sempre contínuo. A gente aborda muitos temas que a gente pode encontrar na empresa, sempre buscando o desenvolvimento profissional, fora as atividades externas também, que sempre buscando conhecimento. E, repetindo de novo, eu sou muito grato ao Camping pelo que ele vem fazendo na minha vida, e eu espero, no término do contrato, poder ser efetivado, fazer parte dessa equipe que foi efetivada pelo Camp Mangueira. Tranquilo, Pedro? Tá nervoso? O Pedro, ele, como a gente já falou aqui, ele é oriundo do Pint, né? Assim como o Pedro, a gente tem um banco de talentos buscando essa oportunidade, né? Então é importante a gente mencionar isso para as empresas que estão aqui presentes, para as empresas que estão nos assistindo. O quanto é importante esse depoimento do Pedro, nada mais é para dizer para vocês como que a gente transforma um jovem, como a gente muda a vida de um jovem, né? O Pint, ele ajuda ao jovem a enxergar aquele caminho, porque o jovem, e eu estou passando por isso em casa, o jovem, ele passa uma vida inteira, né? A gente como pai e mãe, dizendo o que ele tem que fazer, até a roupa que ele tem que vestir. E aí ele termina o ensino médio e eu falo assim para ele, e agora, o que você quer ser da sua vida? Ele nunca decidiu nem a roupa dele, quanto mais o que ele quer ser da vida, né? Ele nunca precisou, né? Então, assim, o Pint, ele vem justamente para que ele dê essa orientação, né? Dê esse norte, ajude o jovem como preparar um currículo, como participar de uma entrevista, né? É um pontapé inicial. E hoje a gente tem um banco de dados enorme de jovens que buscam essa oportunidade e que depende dessas parcerias para que eles comecem no mercado de trabalho. Obrigada, Pedro. E nós trouxemos um videozinho também de uma empresa parceira nossa, colocou nas redes sociais, é o Grupo Cataratas. É um grande parceiro aí do Camp Mangueira também. A gente tem diversos jovens nos principais pontos turísticos aí do Rio de Janeiro. O que essas pessoas têm em comum? Elas compartilham sonhos, desejos profissionais, ascensão de carreira. Elas querem ser vistas, compreendidas, terem oportunidades, ascenderem com um futuro promissor. Cada um na sua trilha, no seu sonho, com pedras no caminho sim, mas no seu propósito. Elas são potência, elas são futuro e elas são presente. E através das suas interseccionalidades únicas, através do seu programa de desenvolvimento, diversidade, equidade e inclusão, o Grupo Cataratas promove uma jornada que estimula o surgimento de jovens potências no mercado de trabalho. É nesse contexto que se cria um ambiente onde a sustentabilidade, a diversidade e a inovação são pilares fundamentais para a vida profissional e pessoal. E cria, palavra derivada do gerar oportunidade, gerar conhecimento, gerar aprendizado. No Grupo Cataratas, os jovens aprendizes realizam uma imersão e mergulham em um mar de oportunidades no maior aquário marinho da América Latina, ou em uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Hoje, lamento, não quero igualdade, quero equidade. Grupo Cataratas e Camp Mangueira, juntos, afinal,
O futuro é pra já. É cria. E nós temos um monte de crias lá, né? Oriundos do campo. Vou abrir agora para dúvidas. Então, bom dia. Quando falarmos aí da questão de quando você tem que preparar o candidato para uma entrevista. Na minha empresa, a gente passou por isso agora há poucos dias, de agendar diversas reuniões com candidatos e o candidato nem participar. A gente chegou a agendar num dia 10 entrevistas e consegui 2 pessoas. Então, acho que isso falta muito comprometimento da pessoa. Aí eu pergunto, será que realmente está interessada no campo em trabalhar, né, em ser um jovem aprendiz? Eu acho que isso deve ser muito bem elaborado dentro das famílias, uma vez que até falei para a minha supervisora, eu acho que os pais estão tirando a responsabilidade dele, daquele neném que nem estuda e nem trabalha e joga para a empresa. Então, vi isso desse ponto, né? É muito frustrante. Nós chegamos a agendar cerca de umas 30 entrevistas e conseguimos captar 4 pessoas só para a segunda fase, né? Qual o seu nome? Valdeci, o que acontece no Campo Mangueira? Tem faltas? Pode até ter, mas é muito mais raro de acontecer. Por quê? Como nós apresentamos desde o início, nós temos o PINT. Então, o jovem, quando ele chega ao PINT e participa, conclui o PINT, é porque ele tem realmente um interesse de ser encaminhado para o mercado de trabalho. Hoje, o nosso banco de talentos fica ansioso, cada um, né, muito ansioso, aguardando uma ligação do nosso RH para poder fazer uma entrevista. O que acontece? O Pedro, né, quando... Posso contar, Pedro? Pode, né? Fala também, né? Já começou a falar. O Pedro, quando ele chega ao camping, ele chega por um desejo do pai dele. E aí é durante o processo do PINT que ou ele desiste ou ele continua. E se ele realmente entender que ali não é a praia dele, ele não termina o PINT. Porque ficar dentro, né, de uma sala de aula durante quase um mês é só para quem realmente quer chegar no final e ser encaminhado. E aí, quando você faz uma seleção para aprendizagem direto, né, empresa direto, você vai convocar, às vezes, 50 pessoas para aparecer 10. Né? Quando você já vem de uma entidade formadora, e aí eu vou falar do Campo Mangueira, porque como a gente desenvolve o PINT, são jovens que já passaram por nós e que estão realmente aguardando essa oportunidade. É diferente daquele que faz a inscrição direto e não aparece. Realmente, isso acontece muito. Até em outro lado. Eu trabalho numa multinacional, né, que está presente em 12 países, né? E o nosso foco é prestação de serviço, locação de mão de obra. Trabalhamos com escolta armada, com segurança, com motorista com carros blindados. Então, trabalhamos em diversas áreas. A nossa matriz é São Paulo, temos filiais em Miami, no México, em vários outros países. E até aqui no Rio, na nossa filial aqui, quando a gente abre vagas numa determinada área para motorista, cara, chega para mim cerca de 100 currículos. E aí você começa a ir eliminando, e no final de 100 você consegue captar aí uns 8 pessoas. Isso é muito. Aí é que eu falo, existe trabalho, mas não existe pessoas qualificadas para o mercado. E isso é frustrante para a gente. Aí você escuta falar todos os dias, falta emprego no país. Falta emprego, mas falta pessoas qualificadas, até para uma vaga de motorista, né? É complicado, não é verdade? Obrigado.
Mais alguma dúvida? Mais alguém tem dúvida? Nenhuma? Tem? Tem dúvidas dos nossos participantes online? Temos sim, Vanessa. A Luciana Rodrigues Araújo, ela pergunta: o jovem aprendiz só pode participar ou ser contratado como tal uma única vez? Luciana Rodrigues Araújo. Luciana, ela identificou de onde? Não tem problema. Luciana, jovem aprendiz, uma vez jovem aprendiz, se ele concluir o curso, ele não pode mais ser jovem aprendiz naquela função. Ou seja, se ele foi jovem aprendiz em uma determinada empresa, no curso administrativo, e ele concluiu aquele curso, ele nunca mais vai poder ser jovem aprendiz administrativo em nenhuma empresa. Ele concluiu o curso. Tá? Agora, ele pode ser jovem aprendiz em comércio e varejo, em outra função. E eu vou pegar o gancho da pergunta da Luciana. Tem empresas que perguntam assim: o meu jovem fez o curso administrativo e ele concluiu, mas eu não tenho oportunidade de efetivá-lo nem de estágio nesse momento. E eu queria que ele continuasse com a gente como jovem aprendiz em outro curso, em outro CBO, em outra função, em outro setor. Eu posso. Ele precisa ficar 6 meses afastado daquela empresa, ou seja, o contrato dele terminou, ele precisa esperar 6 meses para ele voltar para aquela empresa, em outro curso, em outra função. Tá? A Luciana pergunta também se atende PCD. PCD. PCD, a gente tem a empresa que precisa pessoas com deficiência. A gente precisa... Tem algumas empresas, né, que têm aí mais de 100 funcionários, precisam cumprir uma cota de PCD, que é obrigatória. Hoje, o Camp Mangueira ainda não trabalha com PCD, porém, nós trabalhamos com jovem aprendiz PCD. O que é isso? Uma cota não sobrepõe a outra. A empresa pode contratar um jovem aprendiz PCD, ele vai ser jovem aprendiz Camp Mangueira, a empresa vai cumprir a cota de aprendizagem. Quando aquele contrato terminar, ele está pronto para ser um PCD CLT. E aí ele entra para a cota da empresa de PCD. Ou seja, a médio prazo, ela forma um jovem para que seja PCD CLT. Tá? Uma cota não sobrepõe a outra. E hoje o campo só trabalha com aprendizagem. A gente não tem ainda um programa para PCD CLT. Tá? Funcionários da empresa sem ser aprendiz. A Andressa de Souza Xavier Vasconcelos pergunta. Primeiro ela sauda todos, bom dia a todos. E aí ela pergunta: a duração de 24 meses para os contratos de 4 horas e de 16 meses para os de 6 horas é igual para todas as instituições? Não necessariamente. O Ministério do Trabalho, ele determina uma carga horária, tá? É uma carga horária total, e cada empresa desenha, vamos chamar assim, cada entidade formadora desenha o seu contrato de acordo com essa carga horária. Quer falar? Todas as entidades, né, formadoras, elas precisam ter os seus programas validados, chancelados pelo Ministério do Trabalho. Como é que essa chancela é feita? Né? Como é que as entidades elaboram os seus programas? Com base no Catálogo Nacional da Aprendizagem, que determina quais são as formações possíveis para a existência de programas de aprendizagem. Esse catálogo, ele determina... nós apresentamos, por exemplo, o curso de asseio e conservação. Esse é um programa que, no catálogo, ele já determina que só pode ser executado por aprendizes maiores de 18 anos. E ele determina também, né, qual é a carga horária teórica mínima e máxima, bem como a prática. A entidade, ao elaborar o seu programa de aprendizagem, ela olha para essas cargas horárias, né, mínima e máxima, tanto da teoria como da prática.
No caso do Camp Mangueira, nós utilizamos a carga horária mínima teórica, que são 400 horas para todos os programas, e que, gente, é maior do que a carga horária de uma pós-graduação, que são 360 horas. E utilizamos a carga horária máxima prática de todos os programas. Tá? Então, esse tempo de duração de 16 meses e de 24 é com base nessa carga horária. Se uma outra entidade utilizar uma carga horária teórica maior, o programa vai durar um pouco mais. Lembrando que nenhum contrato de aprendizagem, independente da entidade formadora, poderá ultrapassar 24 meses. Só pode ultrapassar 24 meses em casos específicos, onde é feito, inclusive, um termo aditivo, tá? Termo aditivo para contrato de aprendizagem somente em situações especiais, como, por exemplo, licença maternidade. Tá, ok, obrigado. Mais alguma pergunta aqui, presencial? Espera aí. Fazendo um paralelo da gestão de terceiros que todas as empresas possuem hoje, quando você tem empresa terceirizada, você precisa fazer um acompanhamento da NR1 se essa empresa tem o contrato, né, como é que está, se está bem alinhado, e se essa empresa também está dando treinamento, né, do uso do EPI, Zelo e tudo mais. Nesse caso aí, se a empresa fizer a contratação do jovem aprendiz, e aí nessa parte do pessoal da limpeza e conservação, eu imagino, né, que vocês devem cuidar dessa parte do treinamento, do uso do Zelo da NR1, né, porque quando ele é admitido e que a gente manda no E-Social o S lá de admissão, a gente, no exame dele, tem um complemento dizendo que ele fez o exame baseado naquele risco ocupacional, que ali pode ser algum item do trabalho dele que pode sofrer um risco, né? E aí deve estar nesse escopo, né, fazer o treinamento desse, porque uma vez vocês fazendo, a empresa acaba também não fazendo, ou os dois fazem, como uma forma até de atender a norma, imagino. Os programas, né, nesse catálogo nacional, ele também determina quais são os conteúdos obrigatórios, né, para cada formação. Né? E a empresa, quando ela fecha um convênio com o Camp Mangueira, ela também recebe, né, todas as possibilidades, né, tanto de atividade prática para aquela formação, como conteúdo programático de cada formação. Até para identificar, isso aqui já foi ministrado lá, né, não precisa ser dado aqui, ou pode ser ofertado como um complemento, tá? Então, a gente envia, a gente tem o conteúdo programático de cada programa, né, e a descrição, né, que é o CBO, a Classificação Brasileira de Ocupações de cada programa também, tá? Foi? Eu vou pedir para cada um de vocês que estão aqui presente ou que estão nos assistindo para que sigam o Camp Mangueira nas redes sociais, tá? Nós estamos aí no Instagram, no Facebook, no LinkedIn. Sigam a gente. Nós divulgamos, a comunicação tá mil, tá maravilhosa. Nós divulgamos, né, todas as ações, sejam elas com jovens, com os funcionários, com as empresas parceiras, né? Marquem o camp, os jovens, né, que a gente passa lá pelo pátio, né? A gente sempre vê os jovens juntos tirando foto. Postem suas fotos, marquem o camp, né? Isso é muito importante para a gente. E é muito importante que vocês nos sigam também, para que vocês conheçam, porque isso aqui que a gente falou para vocês não representa 1% das ações que o Camp realiza. Vá nos visitar, não precise agendar, vá nos visitar, né? O Camp, ele fica, nossa unidade fica ali dentro da Vila Olímpica da Mangueira, né? A gente carrega ali o nome da escola de samba, porque nasceu ali, foi oriundo da Mangueira. O Camp é um projeto social da Mangueira, na verdade, né? E a gente fica ali, frequentava ali, né? Olha os fundadores aqui contando. Ele ia sambar, o Monteiro, Quintanilha iam lá sambar, e aí tiveram a ideia, né? Vamos ajudar os jovens da região.
E aí fundaram aí o Camp Mangueira há 36 anos, né? Está aqui um dos dois, né, dos fundadores. E é muito bacana isso. Então, assim, convido vocês que nos sigam, que falem para os amigos nos seguirem, que falem para os jovens nos seguirem nas nossas redes sociais. Os meus contatos, esses contatos são meus, o telefone tem o WhatsApp, é meu, eu respondo diretamente no WhatsApp. O número fixo é da nossa recepção do Camp e os e-mails. Eu tenho mais dúvidas Vanessa, aqui nas redes sociais. tem um assim. A Flávia dos Santos Conceição pergunta: a partir de quantos anos que recebem os jovens? A partir de quantos anos que recebem os jovens? Jovem aprendiz, Isso. a partir de 14 anos ele já pode. Já pode ser jovem aprendiz. Então, de Tem 14, limite máximo? 24 anos é o previsto por lei, tá? Mas a gente contrata até 22 para que ele possa cumprir o programa como um todo. Então, para participar do PINT, o nosso foco, né, na verdade, até a demanda da própria empresa vai de 14 a 22 anos. Tá legal, obrigada. Foi? Oi. Foi? Quer falar? Não? Não? Dá a palavra para o nosso presidente. Para ter uma ideia, que o universo das empresas, eu estava debruçando sobre a lei, é tão grande que, na verdade, a exceção que é pequena. São as empresas cobertas pelo Simples e empresas que, na verdade, praticam aprendizagem. Nós estamos isentos de cumprir são as entidades do Sistema S, o SENAC e o SESI, as instituições como o CAMP, ou seja, de assistência social com foco em aprendizagem. Fora disso, todo mundo, aqui você mesmo falou, o Conselho Regional de Administração, todas as instituições, sindicatos, etc., são obrigados a cumprir a cota. Ou seja, clubes de futebol, nós temos no Flamengo, nós temos, até já visitaram a gente recentemente, por conta do nosso sócio fundador aqui, do Vasco, porque o nosso diretor fundador foi vice-presidente de responsabilidade social. Então, assim, nós temos toda uma história de que essa lei ela abraça todo o segmento da sociedade, né, o que é muito importante. E existe uma dúvida também das empresas. A empresa com mais de 7 funcionários, ela já tem a obrigatoriedade, né? Que não seja do Simples. E que não seja no Simples, não sejam ONGs. E aí ela tem 10 funcionários, mas quando ela tira cargos de confiança, cargos que requer capacitação técnica específica, ela sobram, vamos chamar de sobra, 5 funcionários. Eu tenho menos de 7, eu sou obrigada a ter. Acima de 7 funcionários já é obrigatório. Fez o cálculo, reduziu, ela é obrigada a ter. A fração aproxima. A fração aproxima, é isso. Acima. Deu 1,1, são 2 jovens. É um jovem. É isso. Foi? Vamos fechar com essa frase. Gente, muito obrigada aí a todos. Obrigada aí por passarem essa manhã aqui com a gente, conhecendo um pouquinho do nosso trabalho, né? Quero agradecer a todos que vieram, que estão aqui presentes. Temos empresas parceiras, temos empresas que provavelmente nos conheceram, né? Assim como os que estão online, agradecer a participação de todos vocês. Nos sigam, nos procurem, me liguem, me mandem mensagem e a gente vai trocando a partir de agora. Tá bom? Obrigada. Nos visitem.